Olá pessoal, meu nome é Giovanni Berlotto, sou professor tutor do Programa de Educação Tutorial do curso de Ciência e Computação da UFSM e no âmbito do tutorial de Google Jamboard vou falar hoje do reconhecimento automático de escrita no Google Jam usando um tablet. Nesse caso estou usando um iPad. Então aqui está a interface do Classroom, ou seja, só para identificar exatamente o curso. Vou passar então para o meu Jamboard, Google Jamboard, com alguns jams que já foram criados previamente aqui no âmbito dessa turma aqui nas demais aulas. Então eu vou fazer o seguinte, vou criar uma nova aula, um novo jam, só para esse teste aqui, está criando um jam especificamente. Lembrando que no tablet o nome dele não aparece no topo como aparece no desktop, para renomear vocês têm que clicar nos três pontinhos, renomear, perdoem por meu estar em inglês aqui, mas creio que fica de fácil compreensão. Então vou colocar aqui, por exemplo, textos. Então, ou seja, esse vai ser o nome do meu jam, ou seja, se eu voltar lá para a tela principal, tem o meu jam ali que está, por enquanto, vazio de conteúdo, volto a abri-lo aqui dentro. Então, lá no menu de escrita, essa parte superior, onde tem as canetas, onde tem as cores, são exatamente as mesmas opções que você tem na versão desktop. Caneta, marcador, marca-texto e pincel. Mas notem que abaixo nós temos algumas ferramentas assistivas, que é justamente para facilitar isso. E na aula de hoje nós vamos falar da primeira delas, que também encontra-se nos smartphones, ou seja, você que tem um Android ou um iOS com o Jamboard instalado tem essa opção aqui. Então essa versão é a versão que transforma um texto desenhado para um texto prático. Então está selecionada a primeira, volto para o Jam em branco. Então, por exemplo, supondo que eu queira colocar aqui, oi. Então notem que ele vai fazendo um reconhecimento e forma um texto, um campo textual com aquele texto que foi desenhado. Então, por exemplo, tudo. Vamos ver se ele vai entender esse meu risqueiro aqui. Perfeito, entendeu? Bem. Então, ele vai adaptando de acordo com os títulos, com os caracteres que vão sendo desenhados, por exemplo, vai interpretando qual é a letra mais próxima daquilo e vai classificando. Note que cada um deles, cada um dos campos, deixa eu voltar aqui para... Lembrando, eu estava marcado aqui no texto para reconhecimento, agora eu vou selecionar a opção de selecionar no campo, ou seja, exatamente porque cada um texto que foi marcado aqui vai ser um objeto no meu jam. Então eu posso, se eu clicar nesse objeto aqui, eu posso mover para outro jam, que é exatamente o que tem essa opção aqui. Supondo que eu estou na primeira página e quero mover para a segunda, por exemplo, ou posso apagar. Ah, eu não quero mais ele, apago. Apesar que eu posso apagar também pelos três pontinhos e ocultar. Então qualquer expressão que vocês digitarem aqui dentro, ele vai usar o reconhecimento automático de escrita para fazer isso. Eu posso inclusive migrar, ou seja, unir vários. Então, ou seja, eu vou pegar esse bem aqui e vamos supor que eu quero colocar no final de tudo aqui, por exemplo. Então, ou seja, ele fez um único campo com tudo bem, ou seja, já uniu os dois. Se eu quiser pegar esse oi e colocar lá no início da mesma forma também, então marco aqui. Só que nesse caso, enfim, acabou não separando eles. Deixa eu ver se ele permite fazer a edição. Creio que não vai ser possível fazer edição. Esse é um contraponto. Enfim, as ferramentas não são perfeitas. Então, ou seja, vou desfazer o que eu fiz para não ficar exatamente isso. Então, se não ficou perfeito, nota pessoal, ele não vai abrir um campo textual para vocês editarem, um teclado para poder editar. Estou clicando duas vezes aqui no arquivo, vou selecionando aqui dentro, só dá a opção de duplicar ou deletar. Portanto, não se tem a opção de editar o campo. Para editar, vou ter que literalmente... Opa, perdão, está marcando a opção incorreta aqui. Vamos voltar para o texto. Ok, estava marcado na outra. Então, editar. Agora não vai me entender. Entendeu? Se ficou com o i perdido aqui no caso que eu vou deletar. Então, ou seja, ele vai fazendo um reconhecimento. Note que a fonte, por exemplo, se vocês usarem a opção selecionar e os dois dedos, vocês podem fazer pequeno, grande. Então, ou seja, você tem uma liberdade relativamente boa em termos de manipulação. O que não pode ser feito é editar esse campo aqui. Então, ou seja, a edição não é permitida. Estou clicando duas vezes no campo, ele não permite. Mesma coisa, cada um é um campo modificável, que eu posso literalmente fazer o que eu bem entender com esse campo em termos de redimensionamento e rotação. Mas eu não consigo fazer a edição do conteúdo. Portanto, se eu errei o que está aqui eu não quero fazer, desfaço. Ah, não quero um oi, por exemplo. Eu quero um alô. Então eu apago e escrevo... Opa, perdão, tem que voltar na escrita aqui, não posso esquecer disso. Alô. Ver se ele entende o circunflexo. Entendeu? Perfeito. Então, ou seja, posso depois, selecionando aqui de novo, selecionei sem querer aqui, alô, tudo bem, por exemplo, ok. Eu vou fazendo exatamente a movimentação que eu quiser. Lembrando que se tiver marcado essa opção aqui, que é a setinha de seleção,
Qualquer um dos deles que você selecionar vai ser aquele que vai sofrer a edição naquele momento propriamente dito. Então, essa opção, que vocês clicando aqui na canetinha, assistências, ferramentas assistivas e a texto, permite então fazer a inserção de qualquer palavra. E a cor, obviamente, tem que ser selecionada previamente, né? Se eu quero escrever alguma cor em amarelo, então marco o amarelo antes e venho escrever aqui depois por dizer perdão pelo meu R, que eu acho que ele não vai entender. Ó, não deu certo, não é a palavra que eu quero, apago e tento de novo. Só um amar aqui que seja, então. Perfeito. E aí, deu. Beleza. Então, ou seja, requer um pouco de talento em escrever em tablet, não é tão natural quanto escrever no papel e caneta, como, enfim, estamos acostumados, mas com um pouco de tempo e com uma canetinha boa, o que não é o meu caso aqui especificamente, vocês conseguem fazer coisas mais efetivas com isso. E essa canetinha, inclusive, pode ser usada depois para fazer as apresentações, né? Ou seja, pessoal, eu quero mostrar aqui usando como formato de laser, por exemplo, uma determinada imagem ou determinado texto para os alunos, para eles acompanharem, automaticamente facilita isso também, mas o mesmo pode ser feito com o dedo aqui, que para quem está assistindo pouco diferencia se de fato o uso é de caneta ou com o dedo. Então tem vantagens para um e desvantagens para outro, dependendo do ponto de vista, portanto, adequem-se às ferramentas que mais estão acessíveis a vocês e, consequentemente, que resolvam os problemas em questão. Então, essa aula, resumidamente, apontou-se como fazer o reconhecimento automático de textos. Notem que isso é bem mais eficiente do que fazer a geração de notas adesivas, por exemplo, que notas adesivas vocês conseguem colocar um texto qualquer, por exemplo. Então, um texto qualquer aqui dentro, inclusive com a cor que for selecionada, só que esse texto qualquer, obviamente, é uma nota adesiva, não é um texto como os anteriores, por exemplo, que vocês têm aqui, deixa eu voltar aqui para diminuir um pouco o zoom, então seja que vocês tenham uma autonomia bem maior. Então esse texto aqui ele tem uma série de restrições, só que a vantagem é que a nota adesiva vocês conseguem editar, enquanto que o desenho, ou seja, a leitura de um desenho, a transformação de um desenho em palavras, não, uma vez gerada, se não for aquilo, a recomendação é apaguem e escrevam de novo, sigam todo o processo propriamente dito. Então, como isso, encerro esse momento aqui, sugiro que façam testes, principalmente se vocês tiverem um tablet à mão, mas no celular funciona exatamente essa mesma funcionalidade. A diferença vai ser que a tela vai ser menor, ou seja, vocês têm uma limitação maior em função das dimensões da mesma. Mas o celular, tanto Android quanto iOS, possui essa função text para texto, ou seja, desenha o texto e ele faz o reconhecimento automático. Qualquer dúvida, poste no mural. Até breve. Um abraço.